Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, Regina. Vamos falar sobre úlceras gástricas. É aquela coisa aqui que a gente sente? Uma delas, né? Tá. É aquela dorzinha, aquele incômodo. Um dos diagnósticos diferenciais é a úlcera gástrica, né? Falar úlcera gástrica é redundância? Não, a úlcera, a gente tem várias úlceras no nosso corpo, desde pele, no intestino, no estômago, no duodeno. Tá. Então, úlcera gástrica não é redundante. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto e depois tem pergunta do pessoal de casa. É mito ou verdade que, em muitos casos, a dor da úlcera é confundida com uma indigestão? É verdade, né? Muitos dos sintomas digestivos, como eu falei, sintomas de estômago, eles não são muito específicos. Não é que nem a gente sente na pele, dói meu dedo. É nessa região que dói. Então, na boca do estômago, né, esofagite, a gastrite, a úlcera, né, que a gente se confunde um pouco com a má digestão, não dá para diferenciar só pelo sintoma, né? A úlcera, normalmente, ela dá mais dor. Mas gastrite também dá dor, esofagite também dá dor. Então não dá para ter um diagnóstico só a gente conversando, a gente tira a história, ver que horas que dói, se é antes da comida, depois da comida, se está em jejum, isso ajuda a esclarecer o diagnóstico. Mas não dá para fechar. Perfeito. É mito ou verdade que o uso de anti-inflamatórios afeta o suco gástrico, mas não influencia no desenvolvimento de úlceras? Na verdade sim. As duas principais causas de úlcera é a bactéria, que é o H. pylori, e o uso de anti-inflamatórios. Né? Então, isso é mito. A gente tem, o anti-inflamatório leva, sim, à formação de úlceras, porque o que ele faz? Ele destrói a barreira de proteção, que a gente precisa desses mediadores inflamatórios. Como ele é um anti-inflamatório, ele destrói a proteção e o ácido entra direto em contato com o estômago e machuca o estômago. Por isso que, normalmente, quem tem que tomar anti-inflamatório já recebe a prescrição do remédio para proteger. Isso, exatamente. Muitas vezes, quando vai tomar anti-inflamatório ou antibiótico, alguns remédios mais fortes, a gente dá um protetor gástrico para diminuir a acidez, na verdade, e depois dá tempo do seu estômago recuperar. Perfeito. É mito ou verdade que os estressados são mais propensos a terem úlceras gástricas? É verdade. É lógico que isso depende, é uma coisa mais crônica, né? Quem é muito estressado muito tempo, ou às vezes na fase mais aguda, teve um estresse muito grande no trabalho, perda de algum parente, tem aquele estresse emocional muito grande. O que isso provoca? Na verdade, isso aumenta a produção do ácido. Aí, aumentando a produção do ácido, às vezes o estômago não consegue se proteger de tanto ácido e começa a dar gastrite, a úlcera e machucar. É verdade. É mito ou verdade que, em muitos casos, úlcera se transforma em câncer? Isso é mito. Na verdade, a úlcera, que é a úlcera de estômago causada pelo ácido, ela não vira câncer de estômago. O câncer de estômago pode se apresentar, quando a gente faz a endoscopia, ele pode aparecer como uma úlcera. Mas ele já era um câncer que, conforme ele foi desenvolvendo, ele ulcerou. Ele era lá um tumorzinho e ele ulcerou aquela região por falta de circulação, que é totalmente diferente da úlcera por acidez. Mas às vezes, quando você faz a endoscopia, que vai olhar lá, fazer o diagnóstico, confunde. Você pode ter dúvida. Então, toda úlcera de estômago ela tem que ser biopsiada para diferenciar se ela é por causa do ácido ou do anti-inflamatório ou por causa da bactéria ou se é um câncer. Então tem que ter muito cuidado. Então quem está investigando não precisa ficar com a pulga atrás da orelha se pedirem uma biópsia? Não, é rotina. Isso acontece, foi bom você falar. O pessoal me manda muita mensagem para isso. O médico fez uma biópsia, é perigoso, né? Será que tinha alguma coisa? É suspeita? Suspeita, não. Toda úlcera de estômago tem que ser biopsiada. E tem que ser feito um controle de tratamento. Por quê? Mesmo a úlcera do câncer, quando a gente dá o remédio omeprazol, esses bloqueadores, eles podem cicatrizar aquela ulceração. Então, melhora o sintoma. Mas camuflam. Então, depois de 4 a 6 semanas, tem que fazer uma nova endoscopia e ver se ela realmente fechou e ficar atento. É mito ou verdade que as úlceras gástricas demoram algum tempo para serem cicatrizadas e curadas? É verdade. Então, foi todo um processo que foi lá, machucou, foi provocando a erosão aprofunda mais, forma essas úlceras. A gente chama de úlcera, normalmente, as erosões. Erosão é que nem uma aftazinha que dá na boca. Então, essa erosão maior do que 5 milímetros. Quando ela está mais de 5 milímetros, a gente chama ela de úlcera. E elas, para cicatrizarem, o que acontece? O remédio não provoca a cicatrização, o remédio tira a agressão. É o nosso corpo que vai renovar aquelas células, cicatrizar aquele local. O remédio não é cicatrizante. O remédio só tira a agressão do ácido. Então, esse tempo de cicatrização pode demorar
2, 3 semanas. É isso que eu queria perguntar, de 2 a 3 semanas. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente vai responder agora na sequência. A primeira delas foi enviada pela Silva Donizete. Após começar o tratamento medicamentoso, quanto tempo demora para os sintomas passarem? E quando a úlcera cicatriza totalmente? Estou tomando remédio há 3 semanas, mas ainda sinto muita dor, principalmente quando me alimento. Não é tão comum demorar tanto. Geralmente depois de 1, 2 semanas, os sintomas melhoram bastante, melhora a dor. Às vezes a úlcera não cicatrizou completamente ainda, mas a dor já é para melhorar na primeira, segunda semana de tratamento. Precisa verificar se não tem uma bactéria envolvida aí que não foi tratada, né? E normalmente, assim, em 4 semanas a úlcera é para estar cicatrizada, depois de 4 semanas. Se ela não cicatrizou depois de 4 semanas, a gente tem que ter atenção com esses diagnósticos diferenciais, fazer uma outra endoscopia, fazer biópsia e ter atenção com a úlcera. Tá. Próxima pergunta, enviada pelo Danilo. Tenho uma úlcera estomacal cicatrizada há 20 anos. Há um mês, voltei a tomar antibiótico para H. pylori. Há perigo da úlcera ser reaberta? Então, a bactéria, H. pylori, é essa que provoca a úlcera. Uma das causas, né, da úlcera é a bactéria. Então, na verdade, você está se protegendo de não voltar a úlcera. Pode tomar um antibiótico, trata direitinho, faz um controle de tratamento da bactéria, que provavelmente vai resolver. Tá. Mais uma. Roberta, há 2 semanas, após sofrer com uma crise horrível de dor no estômago, descobri que tenho úlcera. Só que tenho marcado uma bariátrica para daqui a 1 mês. A cirurgia ajuda no tratamento da úlcera? Ela pode fazer a cirurgia? Então, tem 2 coisas. Roberta, a gente precisa ver, assim, primeiro, qual a técnica que você vai utilizar. Tem técnicas que retiram a parte do estômago, né, e que às vezes a úlcera está naquela parte do estômago que vai ser retirada. E aí vai embora, acabou. E aí vai embora, pode resolver. Mas a maioria das cirurgias, ela mantém uma parte do estômago que fica até sem poder fazer endoscopia. Então, tem que tratar essa úlcera antes de fazer a bariátrica. A bariátrica não ajuda a tratar. Ela diminui o risco da úlcera nesse estômago que fica excluso, mas não ajuda no tratamento. Então, antes de fazer bariátrica, é sempre importante fazer o tratamento completo da úlcera. Cicatrizou, não tem mais nada e faz a bariátrica. Então, a Roberta tem que falar com o médico dela ou a médica dela e ver o que vai ser feito. Ele provavelmente já vai orientar isso a ela, né, que tem que fazer esse tratamento antes. Mais uma pergunta. Tainá, a úlcera no estômago pode interferir nas funções renais de um diabético? Não, Tainá, a úlcera não vai provocar nada no paciente que é diabético. Alguns pacientes que são diabéticos, têm problemas renais, têm problemas, às vezes até de motilidade gástrica, eles são mais propensos às gastrites e às úlceras. Mas não a úlcera piorar o diabético. Ao contrário, o diabetes tem mais propensão às úlceras e à gastrite. Tá bom. Pergunta agora da Thalita. Faço tratamento para H. pylori e engravidei. Devo continuar tomando medicamento ou pode afetar o meu bebê? A gravidez pode fazer com que os sintomas da úlcera fiquem mais fortes? Isso aqui é importante. Os remédios que tratam a bactéria, é uma quantidade de remédio grande. São 2 antibióticos, 2 vezes por dia, mais o remédio do estômago. E um deles, que é a claritromicina, que é muito utilizado, ela pode ser teratogênico. Então você deve interromper. Se soube que está grávida, deve interromper o tratamento, paciência. Tratar os sintomas da úlcera com alguns bloqueadores na gravidez, alguns deles são seguros, tem que conversar com o seu médico direitinho, né? E você vai passar aquela gravidez. Na tendência, durante a gravidez, é ter um pouco daquele desconforto, né, de digestão durante o período da gravidez, mais por causa dos hormônios, não tanto por causa da acidez ou por causa da gastrite. Então, cuidar bem desse período, espera para tratar a bactéria depois que nascer seu bebê. Agora, doutor Fábio, durante a gravidez, é muito comum a mulher ter mais azia. Sim. Quem sofre de úlcera tem mais azia ainda? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, geralmente não tem uma relação direta entre a azia, né? A azia é o que a gente chama de refluxo, é o suco gástrico que volta. Se a pessoa tem esse músculozinho, né, que é do esôfago, nessa região, que é o esfíncter inferior do esôfago, que funciona bem... Tá tudo certo. Não vai acontecer, ele vai ter dor de estômago, vai ter má digestão, mas não vai dar essa azia, que é o que a gente chama esse retorno do líquido, né, para a região gástrica. O doutor Fábio Tuller é médico, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O telefone do doutor Fábio é 11 3031 3243. Facinho, 11 3031 3243. Nas redes sociais, @dr de doutor, dr.fabiotuller, Tuller é Thuller,
@dr.fabiotuller e o site do Dr. Fábio é fabiotuller.com.br. Muitíssimo obrigada. Prazer em recebê-lo. Até a próxima. Até